Então, vamos para o vídeo 2, né, que eu vou falar especificamente dos abusos que eu sofri no TCC. Então, como eu disse no vídeo 1, essa orientadora, ela foi imposta para mim, né? O coordenador do curso, o delegado Flávio, falou que eu tinha que ser orientada por ela. E eu não tive escolha, porque delegado fala, a gente tem que acolher, né? Então, e eu tinha escolhido um outro professor, que era o professor Elton, que era um dos professores de metodologia. Na verdade, eu tinha escolhido primeiro a professora Tânia, aí eu pedi para mudar. Eu falei assim, eu quero mudar, eu quero ir pro professor Elton. Aí foi aceito o professor Elton, de repente ele fala que eu tinha que ser co-orientada pela professora Sheila também. Nenhum dos meus amigos foram co-orientados na Cadepol. Só eu que sofri as exceções. É por isso que eu falo, eu estou sofrendo um tribunal de exceção dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas, enfim, ele me manda um e-mail, que a nossa comunicação com o coordenador era um e-mail, falando que ela iria me orientar. Eu não via muito problema, não. Eu falei assim, bom, já que eu vou ser co-orientada, para mim não pôs maldade. Para mim, tudo bem, ok. Ele pediu que eu mandasse para os dois, para o Elton e para ela. Eu mandei para os dois. Aí ela me respondeu o seguinte, ela é uma delegada, ela chama Sheila Cristina da Silva Starler. Eu cito os nomes e eu cito isso tudo que está acontecendo porque ato público é público. Isso aqui, ainda que fosse uma investigação, já está apurado. Então, eu não estou revelando segredo de profissão. Né? É um caso que já está, eu já estou punida, inclusive. Já é um caso que encerrou. Né? E é sobre mim, não é sobre a minha profissão. Né? Então, não tem problema nenhum eu falar de ato público. Então, eu mando um e-mail para ela e ela coloca assim para os dois. Bom dia, no dia 5 de março. Bom dia, professora Sheila e professor Elton. Segue meu trabalho, solicito acusarem o recebimento. Aí ela me responde no dia 6. Oi, Jaqueline, boa tarde. Li o seu trabalho e tem alguns apontamentos a fazer. Você teria condições de chegar um pouco mais cedo na Cadepol amanhã para que eu possa te entregar e comentar as correções? Correções. Antes do início da aula, é correção, não é rasgação não, está escrito correção. Aí eu respondo para ela que sim. Oi, professora, claro, só dizer o horário que eu estarei lá. Boa tarde. Aí ela já manda os apontamentos acima desse e-mail, aí ela já coloca. Oi, Jaqueline, boa tarde. Vamos marcar às 18h30 lá na sala? De toda forma, já vou adiantar por aqui alguns apontamentos sobre o seu trabalho para que você já possa trabalhar nele. Trabalhar nele, não é rasgar ele, não. Uma vez que o prazo para depósito já está terminando. Isso aqui era uma quarta-feira e eu tinha que entregar o TCC na segunda. Aí ela faz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 apontamentos interessantíssimos que ela faz. Fora aqueles que eu já mostrei lá no TCC, ela faz mais 7 apontamentos e tá tudo ok. Eu vou para a correção às 18h30 que ela me pediu. Aí, na hora que eu chego na sala de aula, ela aparece com uma monitora, não aparece com o professor Elton, aparece com uma monitora e bravíssima comigo, gritando comigo. Ela é uma pessoa que fala muito alto, então ela já estava gritando comigo, extremamente brava, falando que eu não acolhia opinião e que era isso, que o meu TCC não podia aproveitar nenhuma linha, que eu tinha colocado citação em inglês no meu TCC, por acaso eu sabia ler inglês? Assim que ela me perguntou, tipo assim, minha filha, você não sabe ler inglês, para que você está pondo inglês aqui? Então, assim, eles julgam a gente, eles julgam tanto a gente que no início do curso, no primeiro dia de aula, ela falou que a gente chega na polícia fazendo faculdade, qualquer tipo de faculdade. Então, se eles julgam a gente sem saber a nossa bagagem, sabe? A gente é muito julgado por delegado. E eu falo isso com muita naturalidade porque isso está registrado no nosso WhatsApp, os próprios colegas falaram, eu não estou inventando não. Inclusive eu ponho à disposição todo o material que eu tenho aqui para quem quiser tirar cópia, porque documento público é público, né? Mas enfim, aí eu mando para eles, aí o professor Elton, aí ela manda eu rasgar meu TCC, que não dava para aproveitar nenhuma linha, manda eu produzir outro. Eu falo assim, professora, tem 7 meses que eu estou produzindo esse TCC entre leitura e escrita, tem 7 meses. Como que eu vou produzir um em 3 dias? Que não era nem 3 dias, né? Porque isso era a quarta noite
eu ia assistir aula até 11 horas da noite, eu chegava em casa mais de meia-noite, ou seja, a quarta já não existia, eu ia ter que escrever na quinta e na sexta, porque ela falou que eu tinha que mandar para ela no sábado, porque no domingo ela ia me devolver para eu corrigir e devolver para a banca na segunda-feira, né? Ou seja, a intenção dela era que eu desistisse do TCC, porque nenhum ser humano é subhumano você pedir que uma pessoa escreva um TCC em 2 dias, né? Enfim, era tudo muito planejado para eu não formar nessa pós, mas eu formei. Aí ela deixa eu só me orientar aqui. Aí quando ela manda esses 7 tópicos aqui, eu respondo para ela. Oi, professora, ótimas ideias. Só não sei se consigo trabalhar eles hoje para amanhã. Mas já adianto que a instituição não me ouve, mesmo eu tendo tentado alguns dados, que aqui ela pede dado também. Algumas vezes. As portas estão fechadas para mim. Então, sim, é um estudo de caso sobre a ótica da vítima. Eu nem falei que era eu a vítima. O estudo de caso é só dela mesmo, do que ela sofreu, partindo da injustiça epistêmica direcionada a ela. Quanto ao mais, posso tentar reduzir, melhorar ou reduzir, porque ele estava com 21 páginas e a gente só podia entregar 15. Tentei os dados de crimes da Polícia Civil e da PM. Como não consegui, tive que fazer o que me deu com o tempo que me resta. Mas sim, fiz uma solicitação bem esmiuçada. Só não obtive os dados a tempo. Quanto à correção literária e citação, dá para melhorar a partir do que a senhora me solicitar amanhã. Parece uma pessoa que está contra corrigir? Enfim, é o que eu estou falando. A gente, delegado, põe no papel o que quer, que lá na corregedoria ela falou que eu não aceito mudança, né? Mas eles põem no papel o que eles querem. Aí acontece isso na sala de aula, dela me maltratar. No Dia das Mulheres que isso aconteceu, viu, gente? No dia 8 de março de 2023. Aí o professor Elton, no dia 7, no dia 8, porque o professor Elton me manda um e-mail dizendo que o meu trabalho não seria apresentado, ele nem estava na sala de aula me orientando como ela, né? Aí ele fala que ele não iria me orientar porque o meu trabalho, porque ao meu juízo, ele escreve aqui, ó, ao meu juízo, o disposto na resolução da CNS, eu estava incorrendo numa infração ética. Aí ele coloca lá no final, o problema nefrálgico do seu artigo é retornando à utilização de dados primários sem considerar os aspectos éticos e normativos aplicados às pesquisas de ciências humanas e sociais. Aí mais para frente, aí eu respondo para ele assim, o senhor leu a resolução? Que ele não leu, né? Tá na cara que ele não leu. Aí ele fala mais para frente que se sentiu ofendido, que eu perguntei para ele se ele leu a resolução. É o nível do que a gente vive dentro da instituição, né? Aí aqui eu pergunto, eu já começo perguntando para ele, o senhor leu a resolução? Tem um lugar aqui que eu pergunto para ele, quer ver? No próprio e-mail. A primeira frase, bom dia, professor Alto, tudo bem? O senhor pelo menos leu a resolução? 510 de 2006 do CNS? Porque ela mesma ampara meu trabalho enquanto TCC para exclusão de apreciação do SEC-COMEC. Assim, é um show de horrores. Eu não sei como é que eu aguentei isso tudo, mas vamos lá. Vamos seguir na minha novela mexicana. Aí, no dia 8, e eu fiquei remoendo isso, falei assim, gente, não é possível que no grau de adoecimento que eu já estou por conta desses assédios sexuais que eu ainda não consegui, e dos assédios morais que eu estava sofrendo, que eu tinha sofrido no DHPP, e a pós estava me fazendo tão bem, essa mulher chegou no final e me desestruturou, não só a mim, ela desestruturou a forma dela se portar na sala de aula, foi horrível. Aí eu peguei e falei assim, eu vou escrever para ela. Não é possível que o delegado pode fazer o que quer com a gente e não vai ouvir, porque ela não deixava eu falar na orientação. Quando eu tentava explicar alguma coisa, ela gritava mais alto do que eu e eu não consigo gritar. Minha voz é esse tom e pronto. Eu não consigo gritar na altura que ela estava gritando comigo. Então eu escrevi um e-mail para ela. Boa noite, professora. Não vou dormir sem antes deixar meu registro da orientação, coloquei entre aspas, que me deu hoje. Primeiro que aquilo não foi uma orientação. Você tinha tanta certeza que iria me retaliar que precisou de testemunha. Ela levou acho que eles queriam que
que eu revidasse, né, que eu fosse para cima dela, mas eu sou muito calma, graças a Deus. Eu sou da paz. Chamou a monitora e ainda me constrangeu com essas suas abordagens na frente dela. Mas entendi depois o porquê. Queria registrar que o fato de você ter doutorado e ter orientado muitas teses em sua vida, que ela fala isso. Você está falando assim comigo, eu tenho muitos doutorados, eu já orientei muitas pessoas, eu sei o que eu estou falando. Foi assim que ela se portou comigo. Já ter orientado muitas teses em minha vida não invalida o que eu sou ou o que eu escrevo. Na filosofia, esse tipo de argumento tem nome. Chama ad hominem. Para mostrar para uma pessoa que o seu argumento está certo, é preciso rebaixar o outro num patamar diferente do seu. Mas o que mais me deixou triste foi você questionar porque eu tinha colocado referências em inglês no meu artigo com o questionamento: você sabe ler inglês? O fato de eu ser pobre e vir de escola pública não significa que eu não possa ter tentado aprender inglês. O fato de eu não estar no nível de conhecimento ou status ou carreira profissional não te dá o direito de desmerecer ou me diminuir. Outra coisa, você diz ser leitora de Miranda Fricker, que era as citações do meu texto, né? Eu embasei na Injustiça Testemunial de Miranda Fricker, que é uma filósofa viva, contemporânea. Mas isso é tão incoerente para mim, porque o que ela debate o tempo inteiro são essas falas de descredibilidades das pessoas pelos que elas são. Tipo assim, eu não posso escrever o que eu escrevi porque ela tem um conhecimento maior que o meu e ela é doutora em dizer que o que eu escrevi está errado. Aí a Miranda Fricker fala exatamente disso nos textos dela, então ela nunca leu ou não entendeu, né? Onde eu estou? Para descrever. Tá. Então, se você realmente leu, não entendeu absolutamente nada. O que aconteceu comigo hoje não foi uma orientação, foi apenas mais uma retaliação que vivo dentro da instituição. Que meu tema é desagradável e espinhoso, eu sei que é. Não deve ser fácil ler isso. Então, imagine passar por isso, porque aqui nesse momento eles já sabiam que eu estava falando de mim. Você não me orientou hoje. Você simplesmente cumpriu seu papel autoritário e institucional, me humilhando e me tornando um nada na frente de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Se era para me constranger e mostrar o quanto eu sou ruim com o que faço, você conseguiu. Não conseguiu só isso, não. Você destruiu 2 anos de terapia, de reconstrução da minha autoestima. O psicólogo tem trabalhado comigo com pintura e com escrita, para ver se eu consigo me recuperar do que venho sofrendo. Agora você me diz que eu não sei escrever? Que é para eu começar um artigo do zero e entregar até sexta? Eu não sou máquina, ainda coloquei em caixa alta. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou um ser humano, em caixa alta também. Trabalho de segunda a sexta. Estudo de segunda a quarta, sábado e domingo são os dias que eu tenho para produzir. Então, se você pensar um pouquinho além de você, verá que eu não consigo produzir algo para que você possa ler sábado e domingo. Mas eu acredito que me pedir para fazer outro artigo do zero é justamente para eu desistir. Só que eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu tento, em letra alta também, em caixa alta. Minha história de vida é sempre de tentar, em caixa alta de novo. Então, eu vou tentar escrever seu artigo, eu coloco seu, porque era o que ela queria, né? Até sexta para te entregar. Não sei como é que eu ia fazer em 2 dias, mas escrevi isso para ela. A pergunta é, se eu colocar casos concretos, porque aí na sala de aula, quando eu contei para os colegas o que ela tinha feito comigo, eu falei, gente, eu preciso de outra ideia para escrever TCC. E as colegas falaram comigo, Jaque, pega de outras instituições e faz outros casos concretos, escreve outros. Aí uma colega conseguiu no bombeiro, eu consegui no militar, e aí eu peguei 3 casos para fazer um outro TCC, porque esse aqui não foi aceito. Aí eu perguntei para ela se eu colocar outros 3 casos concretos, ela ia aceitar, né? De outras instituições, graças a Deus eu estava numa turminha muito boa, então assim, meu problema foi resolvido na hora, durante a aula dela.
meu problema foi resolvido, porque eu tinha colegas muito bons ali. Tinha, não tenho, graças a Deus. Apesar de eu ter me afastado de todo mundo da instituição, eu convivo com pessoas maravilhosas dentro da instituição. Porque durante a sua aula, eu conversei com amigas de outra instituição, eu fui conversando no WhatsApp, né? Que se propuseram a passar por uma entrevista comigo e dar continuidade ao meu trabalho. Há algum empecilho para você se eu colocar outros casos concretos, não deixando apenas o meu, fazer as correções pontuadas e acrescentar mais situações conforme combinado, sugerido? Porque se sim, eu farei. Agora, não adianta eu fazer para no final você falar que não quer casos concretos. As falas de Miranda Frick passam por fatos concretos. O que eu estava estudando era fatos concretos. Todo o pensamento dela é em fatos concretos. Então, eu não posso falar sobre o estudo dela e não segui-la, se eu concordo com a fala dela. Ela faz um trabalho muito bom, ao meu ver. Então, meu objetivo não é refutá-la. Acredito que nada do que eu escrevo terá valor para você. Eu já entendi que a instituição não quer me deixar chegar à banca. Já até me reprovou por falta com apresentação de atestado. Então, a próxima tentativa é diminuir o meu trabalho mesmo. Eu acho que meu texto não está bom. Ele precisa de correções mesmo, embora os professores de metodologia já haviam falado que estava bom, mas eu mesmo percebi que tinha coisa para mudar. Eu tenho essa consciência que o desgaste que ando vivendo afetou meus estudos. Mas não ter escrito bem não te dá o direito de fazer comigo o que fez hoje. Você não me conhece. Deve estar me julgando pelo que te falam de mim. Então eu vou te falar de mim, de quem eu sou. Eu não sou uma pessoa, eu não prejudico ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu sou super amiga de todos que querem ser meus amigos, sou extremamente preocupada em tentar fazer o meu melhor, sem prejudicar ou diminuir ninguém. Como o que você me disse hoje me causou uma tristeza bem grande, eu preferi não te responder na hora. Aliás, nem ia te responder nada. Mas quando ouvi você dizendo para Marilyn estudar e sair do ponto que você acha que ela está estagnada, me senti no direito de fazer o mesmo contigo. Leia Miranda Frick e busque aplicá-la na sua vida. Você vai ver como é lindo o que ela faz. Não adianta a gente ter um depositório de conteúdo e teoria se não traz para a prática. Ou, no nosso caso, para o serviço público, que o estudo da CADEPOL é para a gente aplicar no nosso serviço, não é para abusar de autoridade, não. A gente busca estudo não é para ter status no currículo, é para tornar o nosso mundo melhor. E só mais uma coisa, não ri de ironia, como você disse, porque quando ela não deixava eu falar, ela começava a gritar, esbravejar, espumejar, eu comecei a rir. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ri de constatação de você nunca ter lido Miranda Frick, porque, do contrário, nunca teria me perguntado se eu sei ler inglês, por ter colocado referência em tal língua. Isso que você fez comigo se encaixa nas injustiças epistêmicas da Frick, né? Da Miranda Frick, que é não dar credibilidade para uma pessoa por crer que ela não pode dominar determinado assunto, por ser quem ela é. Eu sou um ser inferior, né? Para delegado, nós, escrivães e investigadores, somos seres inferiores. A gente faz faculdade em qualquer lugar. Sua fala é o mais belo exemplo do que ela diz em seus estudos. É isso. E eu não poderia dormir sem escrever isso. Outra coisa, caso precise de declaração do meu estudo em inglês, posso te enviar. Estou matriculada regularmente. Isso é porque o que aconteceu? A nossa conversa não, né? A explanação dela, porque ela não me deixou conversar, foi antes da aula. E após esse show de horrores, era a aula dela. E ela já começou bravíssima com a turma, ela foi citar um caso, e a Marilyn, que era uma aluna da sala de aula, fez uma observação em relação ao que ela disse sobre o que a Marilyn achava,
e ela começou a ridicularizar a Marilyn, bater palma. Ó, parabéns pela sua posição, querida. E assim, aquilo a turma ficou estarrecida, porque não é uma postura de professor, né? Não é uma postura de professor ficar refutando o aluno por conta do que o aluno está falando. A não ser que o aluno esteja falando um crime, ela estava falando uma opinião dela. Ainda que não fosse a minha opinião, não fosse a opinião do professor, não fosse a opinião de outro aluno, não fosse a opinião do Papa, a professora não poderia ter tratado ela da forma que tratou. A gente teve muito intempéries com essa professora, mas eu sofri esse PAD por causa desse e-mail. Ela ainda fala assim lá no depoimento dela. Ela me mandou e-mail de madrugada. Eu mandei e-mail para ela no dia 8/3/2023, meia-noite e 47. Era o horário que eu chegava em casa. Eu não tenho carro. Eu saía da Acadepol, eu tinha que andar até o metrô, esperar o último metrô para descer aqui perto da minha casa e caminhar do metrô até a minha casa. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador. Então, se ela saía da Acadepol 10h30 e 10h50 estava em casa, porque ela tem carro, eu ia chegar quase 1h da manhã para estar 7h da manhã no meu serviço novamente. Então, a vida não é meritocrática com todo mundo, né? E eu não estou me fazendo de vítima aqui não, porque eu entendo como funciona a meritocracia no mundo e o que é meritocracia, né? Eu entendo, tanto é que eu entendo meritocracia dentro da Polícia Civil. Depois de tudo isso que ela fez, não só comigo, com outros colegas na turma, ela ganhou o cargo de coordenação no Instituto de Criminalística que coordena a pós. E eu para me defender, porque eu sofri esse PAD, eu procurei saber com outros alunos dela como ela era, né? Para ver se o problema tinha sido eu, porque eu cheguei a pensar que o problema tinha sido eu. E eu conversei com alunos dela de aula que ela deu em outras faculdades que falaram horrores dela comigo. Tá tudo ali no meu WhatsApp do que eles falaram dela comigo. Então, assim, a postura dela não é só dentro da polícia, é nas faculdades que ela dá aula também, né? Inclusive, chegou até a mim, mas isso aí eu não consegui levantar, que ela maltratou muito uma aluna da UFMG, que hoje em dia é até uma promotora, mas eu não consegui levantar esse dado, eu não posso falar desse dado, né? Diz que a menina mandou ela até tirar o nome do TCC, mas eu não acompanhei, eu não consegui levantar esse dado, então eu não posso falar que isso é verdade. Eu posso falar que é verdade, que eu conversei com alunos dela de fora da polícia e que eles me relataram como ela tratava eles, que não é muito diferente do que a gente era tratado dentro da Acadepol, não. Vou ter que fazer outro vídeo, porque esse já ficou grande também.